25 de outubro de 2024. Minha querida irmã Betânia, Yahweh vai dar a última chance a esse povo na terra. A minha irmã me fez uma pergunta em relação ao livro de Gênesis, a confusão das línguas. Gostaria que a irmã acordasse para a realidade. Eu já tinha dito no vídeo que não ia postar vídeo a respeito de versículos da Bíblia esse mês. Mas talvez a irmã não escutou eu falando isso. E como eu tenho um carinho pela irmã, eu vou falar para você nesse áudio. Espero que dessa vez você acorde e assim desperte a mente daqueles que querem acordar. Você fala da Torre de Babel, quem confundiu a língua do homem? Dessa vez nesse áudio eu vou falar claramente do jeito que as pessoas, ou seja, do jeito que os evangélicos entendem e do jeito que o mundo, do modo geral, compreende. As pessoas, minhas queridas irmãs Betânia, não querem um pai para adorar. Elas não querem um pai para seguir. Elas não querem um pai para louvar. As pessoas desse mundo, elas querem um Deus. E Deus é Satanás. Portanto, esse vídeo eu vou fazer de acordo com a adoração das pessoas que gostam dele. Então escuta bem para você entender. Gênesis capítulo 4, no versículo 26, deixa claro, minha irmã Betânia, que o nome do Altíssimo era invocado pelos filhos de Adão. Então eles sabiam o nome do Supremo Yahweh no início da criação. Tanto é que eles começaram a invocar. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Mas o que foi que aconteceu, todo mundo sabe que quando foi corrompida a primeira geração, na época de Noé, eles fizeram a Torre de Babel. Isso foi depois do dilúvio. Eu vou mostrar a você, minha querida, para que você acorde dessa vez. Depois que Lúcifer e seus aliados foram condenados pelo Altíssimo Yahweh por terem corrompido a primeira geração, sabendo eles que não podiam mais retornar ao reino da luz. Vou falar agora do jeito que as pessoas que estão no engano gostam de ouvir. Depois que Deus e seus anjos foram condenados pelo pai dele, o Altíssimo Yahweh, por terem corrompido a primeira geração na época de Noé. Então Deus e seus anjos, sabendo que não podia mais retornar para as alturas, então Deus, ele e seus anjos, se revoltaram contra os seus irmãos, se revoltaram contra as pessoas, e se instalaram nas regiões celestiais dessa terra aqui. Então Deus e seus anjos, depois que foi condenado pelo Pai Yahweh, como diz a carta de Paulo, Efésios capítulo 6, principados e potestades das regiões celestiais, ele se instalou, Deus e seus anjos se instalou no céu desse mundo onde nós moramos. Na intenção de impedir que as almas de homens e mulheres, quando saíssem do corpo, não pudessem passar por ele, para que as almas não pudessem passar por Deus e seus anjos e retornarem ao reino do Altíssimo, que é Pai dele. Porque eles ficaram nos ares observando quando as pessoas deixavam o corpo, ou seja, Deus e seus anjos estavam nas alturas esperando as pessoas morrerem e saírem da carne para subir até as alturas. Mas eles lutavam
contra as almas para capturá-las novamente e jogá-las em outro corpo, isto é, no esquecimento, para começar tudo de novo. Foi quando Ialro, pai de Deus, vendo que Deus e seus anjos não deixavam as pessoas passar por eles, não deixavam os seus irmãos passar por eles nas alturas, então ele enviou o arcanjo Micaú, que é o arcanjo Miguel, com multidões de seres celestiais, para derrubar Deus e seus anjos. Na terra, portanto, houve uma segunda batalha. Quando o apóstolo Ialro Hana, que é o João, escreveu o Apocalipse, ele falou da segunda queda, mas Deus, que é o mesmo diabo, quando fez o livro dele, escondeu essa verdade. Então, depois que ele caiu na terra, ele se organizou aqui embaixo. E agora ele vaga pela terra, incorporando as pessoas, falando em línguas estranhas dentro dessas igrejas, e entregando a mensagem dele. E enganando e iludindo, para que ninguém consiga conhecer o Pai. Gênesis, capítulo 7, capítulo 11, versículo 7. Deus disse aos seus anjos: desçamos. Então, e confundimos ali a língua um do outro, para que não entenda a língua do outro. Assim Deus e seus anjos, que estavam nas regiões celestiais desse mundo aqui, vendo que o povo do Altíssimo, vale lembrar que lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, eles conheciam o nome do Criador. Mas depois de que aconteceu a destruição, minha querida irmã, da época de Noé, na primeira geração, que houve uma chuva, uma doença e uma escuridão, então o Pai alertou Noé do que iria fazer para destruir a semente de Deus e seus anjos. Como o povo não acreditou na palavra do Pai Ialro, continuaram com Deus e adorando os seus anjos. O pai dele, vendo que o povo não se consertava, tirou o povo do corpo e lançou todo mundo nas trevas. Escapou apenas Noé e um grupo de pessoas que escapou da escuridão. Não houve arca, nunca houve. O Noé passou mais de 40 dias e 40 noites viajando para longe daquele povo rebelde. E subiu em uma montanha muito alta, e lá nesse lugar onde ele estava, o nosso pai, Ialro, que é pai de Deus, enviou um casal de cada animal que ele queria preservar as espécies, lá para onde Noé estava. E encheu a terra de escuridão, tampou a luz do sol, tampou a luz da lua. Toda a terra virou uma escuridão só. Somente aonde estava Noé e o povo que escapou, que acreditou na palavra do Pai, lá onde eles estavam, não teve chuva, não teve doença, não teve escuridão. Lá onde eles estavam, o Altíssimo deixou normal. A luz brilhava para eles. E foi esse povo, minha querida Betânia, que escapou do dilúvio, que tentou fazer uma torre de Babel, porque eles conheciam o nome daquele que salvou ele da mão de Deus e de seus anjos. Ou seja, o Deus satânico, que é adorado em toda a terra. Se você não acordou ainda, daqui para frente eu vou falar dessa forma, para ver se as pessoas acordam. Então Deus se reuniu com seus anjos, que é o mesmo Satanás, e incorporou as pessoas depois do dilúvio, depois da escuridão, porque aquele povo estava construindo uma torre para se aproximar do Altíssimo Ialro, para poder invocar o nome daquele que salvou eles daquela tragédia. Eles conheciam o nome do Supremo, e Deus, que é o diabo, incorporou eles e confundiu a língua deles. E esses pastores cegos, nas suas igrejas, sem saber dessa verdade,
estão achando que os anjos do nosso Pai, lá em cima, nas alturas, vieram aqui confundir a língua do homem. Quando na verdade foi Deus, que é o mesmo Satanás, e seus aliados. Como ele faz até hoje, dentro das igrejas pentecostais, das Assembleias de Deus, e todo tipo de religião que você possa imaginar. Umbanda, Quimbanda e Candomblé, eles também falam em línguas estranhas. São demônios. Mas o povo não quer um pai para adorar. O povo quer um Deus. E Deus dá a ela o que elas querem. E isso está acontecendo desde aquele tempo. Então, minha querida Betânia, foi Satã e os anjos dele quem confundiu a língua do povo, para que eles não invocassem o nome do Supremo. Espero que você tenha abrido os seus olhos. E não me faça mais pergunta de versículos da Bíblia esse mês. Eu já disse que só vou falar da Bíblia no outro mês. Mas como você fez essa pergunta, vou deixar bem claro, não faça de novo nenhuma pergunta falando desse livro que Satanás manipulou. Deixa para quando eu vier da roça. Ok, minha querida irmã Betânia? Esta é a minha resposta em relação à sua pergunta. Que assim seja. Que assim seja. E algo possa te iluminar e te conduzir às águas tranquilas.